Pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que 46% das pessoas com dívidas no Brasil, né, afirma que não vai poder quitar essa pendência. O levantamento mostra que, em média, a soma das pendências ultrapassa os R$ 2.600. Para saber qual é a situação de endividamento que há aqui no Estado e como os empresários e consumidores observam essa situação, estão conosco o economista da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, Eduardo Starosta, e o economista e doutor em Economia do Desenvolvimento, Cássio Moreira. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Bom, e você aí de casa pode participar, 99588-2374, quer dicas, quer perguntar alguma coisa para os nossos convidados? Mande pelo texto, o WhatsApp, esse é o aplicativo, 99588-2374. Bom, vamos começar. 46%, dá para dizer praticamente metade dos inadimplentes não acreditam que vão conseguir pagar a dívida nos próximos 3 meses. Por que o Brasil chegou nessa situação? A gente sempre fala do endividamento das famílias, em determinado momento há um pequeno recuo, depois um avanço. Qual é o grande problema? É a questão dos juros ou é a questão da educação voltada à economia, para que as pessoas possam consumir de forma consciente? Começa com o Eduardo. Bom, a questão é tudo isso junto, incluindo aí um contexto histórico. O que nós tivemos? Lá em 2003, 2004, resolveu-se fazer uma coisa chamada democratização do crédito. Ou seja, antes vamos dizer, no século passado, qualquer um que tinha um Diners Club, um American Express, era um luxo. Quem é que não tem hoje um Master Furreca aí, qualquer cartão de crédito? Virou uma popularização do crédito com prazos sem uma educação financeira para isso. Essa foi a primeira questão. E não havendo essa educação financeira, nós temos no Brasil um fenômeno único no mundo, que é uma oligopolização do sistema financeiro. Em torno de 82%, 85% de todo o dinheiro depositado no país, girando no país, está em apenas 5 bancos. Isso aí nós já tratamos uma outra vez. Esses bancos, obviamente, eles vão pegar uma margem de lucro elevadíssima, além da cunha fiscal, dos altos tributos, enfim. Nós temos uma informação hoje, por exemplo, que uma margem média de operação de um banco privado ou de um banco público gira em torno de 34%. Na Argentina é 4%. No México é 8% e são os maiores. Imagina uma grande empresa ter uma margem bruta de 34%. Isso o varejo não consegue. O varejo consegue 5%, 6%. Então, toda essa conjunção de fatores, atração por falta de cultura financeira. As pessoas vão pagar o que entra no seu orçamento ou no seu salário, mas de pequena conta em pequena conta vai gerando um contão que não consegue mais pagar. O abuso, sim, nós podemos dizer, do sistema financeiro em cobrar juros escorchantes. 300% no cartão de crédito, 300% no cheque especial e também o dado que você mais falou agora, mais recente, quer dizer, as pessoas estão acreditando que não vão conseguir pagar as contas no curto prazo, se refere também a uma expectativa de incerteza em relação ao nosso futuro. A boa notícia que nós temos é o quê? Que apesar dessa expectativa negativa, eu acompanhei dados do Banco Central e vi que a taxa total de inadimplência no Rio Grande do Sul vem caindo, já está abaixo de 2,5% sobre todo o valor devido. Sim. E o outro dado importante é que o próprio SPC, que também é representado pela nossa FCDL aqui no Rio Grande do Sul, o próprio SPC, na pesquisa de julho, mostrou pela primeira vez em muitos meses que o número de pessoas que estão saindo do SPC é maior do que estão entrando. Sim. Bom, vamos pegar a palavra inadimplência que eu não coloquei aí, Cássio. Doutor, se a gente for imaginar, né, que existe também uma questão de círculo vicioso nessa questão de taxa alta de juros, tem uma relação com a inadimplência também. Se a gente for pensar, muitas vezes os bancos, ou até mesmo quem opera com crédito, vai dizer, olha, eu tenho uma taxa muito alta de inadimplência e eu tenho que repassar isso de alguma forma. Isso também acaba acontecendo e eleva os juros ou não? Também.
primeiro lugar, eu só queria complementar, depois da ótima fala do Eduardo, né, só para fazer o contraponto em alguns pontos e concordar basicamente com a maioria das coisas que o Eduardo falou. A questão toda, a partir de 2003, 2004, a gente teve uma expansão considerável do crédito. Ela foi extremamente importante para alavancar a economia, até que lá por volta de 2013, 2014, a demanda cresceu, só que a oferta também tinha que começar a acompanhar, porque a gente chegou numa situação praticamente de pleno emprego, né? Mas a questão, que eu também concordo que falta uma questão de educação financeira, que poderia ser trabalhada nos colégios, né, de ensinar essa gurizada a administrar o seu dinheiro, etc. A gente tem uma outra questão também, a economia estava vindo bem, só que a instabilidade política... Esses dias, um tempo atrás, eu até fiz uma pesquisa, tentar entender quais eram as razões da crise que começou a partir de 2014, 2015, e dava para perceber que a formação bruta de capital fixo, que é um sinalizador do investimento, ela começa a cair a partir de junho de 2013, de forma consecutiva, mais de 8, 10 trimestres consecutivos. E o que a gente teve em junho de 2013? As manifestações de 2013. Sim. Se tu pegares os dados de pesquisa antes das manifestações de 2013, a antiga presidenta Dilma, ela teria sido reeleita em primeiro turno. E quase não se reelegeu. Se durasse mais 2 semanas, provavelmente teria perdido as eleições, né? Então, o que acontece? Essa instabilidade política que começou com as manifestações, alguns erros pontuais, né, da equipe econômica com a crise financeira, mas essa instabilidade política, ela foi se agravando de um ponto, ou seja, uma das coisas que vai afugentar o investimento vai ser o quê? A instabilidade. Sim. O empresário ele vai investir num ambiente seguro. Num ambiente que ele começa a ver cada vez mais incerteza, que nem diria Keynes, né, ele começa a meio que segurar e não investir, né? Então, isso vai fazer com que a economia brasileira ela comece a entrar numa crise enorme a partir de 2015, 2016, e isso faz com que as pessoas que estavam num padrão de consumo começam a perder os seus empregos. Sim. Né? O juro, não conseguem dar conta do juro alto, muito explicado também pelo que o Eduardo falou da questão do oligopólio, né, do sistema financeiro e do enorme spread bancário, e aí fez com que a economia mergulhasse numa grande crise. Sim. E a instabilidade política ainda continua, né? Com a questão do impeachment, golpe, enfim, como cada um vê, isso fez com que aumentasse. Havia uma expectativa no mercado que a troca de governo fosse trazer uma estabilidade econômica no país, não trouxe. Então, a economia brasileira está mergulhada nessa estagnação econômica e, por consequência, também o consumidor que acabou perdendo seu emprego ou não tem mais aquela renda real que tinha antigamente, não consegue não dar conta, e aí começa a dever, e essa dívida, juro com juro, começa a fazer com que a dívida fique insustentável, impagável, e aí chega a situação de enorme desemprego que a gente tem hoje, instabilidade política e também a inadimplência aumentando, né? Agora, na questão da inadimplência, a gente tem o cadastro, né, hoje, primeiro indicando quem não pagava bem, depois tem a proposta do cadastro do bom pagador. O brasileiro é um bom pagador? Na tua concepção, Cássio, depois eu passo para o Starosta. Questão cultural mesmo. A gente falou sobre educação financeira. O brasileiro ele é um bom pagador, a gente consegue entender isso? As pessoas querem se livrar das dívidas ou até preferem empurrar ou renegociar elas? É complicado, né? Porque a gente tem perfil de consumidores dos mais variados. A gente tem pessoas que são ótimos pagadores e também pessoas que acabam agindo de má fé. Sim. Né? Essa questão da inadimplência é que, além de tu tentar resgatar essas pessoas da inadimplência, tu acaba meio que movimentando a economia porque tu está trazendo uma grande quantidade de consumidores que acabam sendo privados de consumir porque tem o seu nome no SPC, alguns por má fé e outros realmente por algumas circunstâncias que aconteceram nas suas vidas que ficaram impedidos de pagar. E tu, de certa forma, solucionando essa questão e resgatando essas pessoas para o crédito, acaba movimentando a economia e a roda da economia, ou seja, quanto mais gente consumir, mais o comércio vai vender, ou seja, mais a indústria vai produzir, mais salário vai ser gerado e é uma roda, é um círculo, né? Que pode ser um círculo vicioso ou um círculo virtuoso. Pois é, vamos para a tela aqui, eu vou passar para o Starosta responder essa pergunta e já vou colocar outra, 99588-2374, para você mandar a sua pergunta. O Geraldo de Gravataí pergunta, a inadimplência dos bancos com o Tesouro é de bilhões.
e é sempre perdoada. Por que não falam disso também? Seria caso de forçar a baixa de juros desses inadimplentes? Olha, a gente não pode definir essa inadimplência como inadimplência. O que os bancos fazem? Eles judicializam certos impostos que não são pagos. Isso aí é uma coisa de praxe até, então fica correndo no supim de instância em instância do judiciário e existe a lei brasileira assim complicada, é um elefante branco muitas vezes, que impede um encontro de contas mais eficaz. Então, eu diria o seguinte, ético ou justo não é. Por favor, Starosta, eu vou te pedir, teve um probleminha no microfone, para que a gente use este aí agora. Passou a latinha? Muito bem. O pirulito, como a gente chama aqui. Pirulito? Eu não sou chegado no pirulito. Não gosta? Não. Faz bem, olha. Mas, repito tudo? Por favor, repete tudo para a gente Okay. ter a noção. Questão dos bancos a gente estava tratando agora. Ok. O que acontece? Efetivamente, os bancos não podem ser considerados juridicamente inadimplentes. Eles têm, sim, vamos dizer, disputas com a Justiça, disputas com o governo federal. Eventualmente, o governo federal, o Banco Central, o Tesouro tem mais razão. Agora sim vamos voltar para a discussão. O Starosta estava falando sobre a questão da inadimplência e a relação com os bancos, por exemplo. Bom, só para esclarecer o telespectador, o problema foi no gogó de quem fala, não foi? Tá bom. Não são forças ocultas não que são forças ocultas. Ah, tá bom. Você estava falando mal de banco, bom, aí eu não sei. Né? Não. O que acontece? O banco ele vai ter pendengas jurídicas, vamos falar assim, com a União, com o Tesouro Nacional e com o Banco Central. Ele judicializa isso e isso aí fica tramitando durante muito tempo ao nível do judiciário. Não se configura inadimplência, mas sim, pode-se falar que várias vezes isso ocorre de uma maneira que gera um prejuízo para o país. Sim. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos nessa questão também, por exemplo, já que a gente judicializou, e algo que não me surpreende no Brasil, né, a gente cair na justiça para falar de algumas questões. Qual a solução para quem está inadimplente? É discutir ou renegociar lá na justiça, por exemplo, um acordo entre as partes? É procurar, por exemplo, com quem está o credor, né, com quem está devendo, e tentar já renegociar direto. O que vocês enxergam hoje como a melhor alternativa? Né? A gente está vendo até a movimentação dos próprios cartões de crédito remontando o seu processo de cobrança, saindo do rotativo e propondo, por exemplo, o parcelamento. O que vocês enxergam hoje? Qual a melhor saída? Pode ser, Cássio, fica à vontade. Com certeza eu acho que a melhor solução é tu procurar primeiro o credor, né, de tentar conversar com ele e, em última instância, a questão da judicialização. Mas a questão toda que eu queria trazer é que é uma questão muito mais macroeconômica por trás, né? E até a gente vê muitas vezes alguns candidatos tudo falando dessa questão de, né, SPC e tal, e eu queria meio que fazer um comentário em relação a isso. Sim. Embora a questão possa ser pontual e microeconômica, no sentido do devedor buscar o credor e tentar renegociar a sua dívida, a questão toda é que existe um problema de uma crise no país, que a economia está voltando a crescer, mas muito lentamente, sem saber se esse crescimento ele vai se manter. A questão toda é que tem que ter soluções um pouco de níveis mais macroeconômicas para tentar ajudar essas pessoas. E esse tempo eu via toda a polêmica da questão do SPC, né, de tirar as pessoas do SPC, etc. E eu vou te confessar, eu achei uma ideia genial. Por quê? Porque ela ataca o problema no sentido de fomentar a demanda, fazendo com que essas pessoas que acabaram tendo suas dívidas explosivas por causa da questão do juro, principalmente, possam voltar ao mercado e acabar a consumir. Sim. Então, eu acho que isso era uma coisa até que, se tu quiseres, depois eu posso detalhar um pouco melhor, explicar um pouco essa proposta que acabou sendo... Depois eu vi que mais outros candidatos também acabaram tocando no assunto. Começou com o Ciro Gomes, foi o primeiro a tocar no assunto. Mas assim, posso falar aqui agora já Vamos fazer o seguinte, antes de eu quero a palavra do Eduardo, e aí depois a gente vai para a tela e volta nessa questão. Okay. Eduardo, como a gente pode resolver isso a curto prazo, por exemplo? Eu concordo com o meu colega que, inicialmente, a melhor forma é negociar. É ter dinheiro na mão, tá? E partir para uma negociação com queda de juros. Tá? Mas o pior dos mundos é fechar os olhos para a dívida, porque daí é um crédito, é um poder de consumo futuro que pode ser saudável e não se recuperar mais.
O crédito é feito para ser usado de maneira inteligente, para construir a vida, não para comprar qualquer coisinha que queira naquele momento. O que nós dizemos, o que nós orientamos? Vá, negocie com o credor e evite a todo custo entrar em cheque especial e entrar em rotativo de cartão de crédito. Isso são cânceres para o orçamento familiar. E quanto à questão macroeconômica, eu diria o seguinte, eu acho que em 2003 aconteceu essa liberalização do crédito, mas até eu ia trazer um balãozinho da minha filha para dar um exemplo. Ou seja, quando melhorou a democratização do crédito, começou a soprar um ventinho em favor dos consumidores. Só que existia uma outra necessidade de canalização de vento para alimentar esse balão. Não tinha, o balão só é por um lado. O que seria essa outra canalização? Seria a questão da produção brasileira. Nós tivemos uma sorte de um cenário internacional favorável para produtos agrícolas, carne, soja, enfim, mas nós observamos também o quê? Que uma valorização do real, que nós tratamos esses dias aqui, e outros fatores fizeram com que o setor produtivo, especialmente a indústria, se encolhesse. Então, se gerou uma forte limitação de geração de renda. Para resolver o problema do inadimplente, que está associado não só à inadimplência em si, mas à questão de falta de empregabilidade da economia, nós temos que buscar formas de ativar a economia novamente. Ativar investimento, como ele falou, de formas criativas e não fazer mais o mesmo. Bom, tem pergunta aqui, 99588-2374, pelo WhatsApp. Ivanir Predebon Júnior. Esse pagamento, entre aspas, da inadimplência dos que estão no SPC, por parte do Estado, não poderia ser uma solução paliativa? Ou seja, não seria melhor, concomitantemente, reeducar a população na questão financeira? O que vocês acham, Cássio? Bom, essa questão de educação financeira, com certeza, né? Sim. Eu acho que falta um pouco na questão da... Até a gente podia ter aproveitado essa mudança do currículo no segundo grau e ter algumas disciplinas, a Constituição, né? Ou seja, o aluno ter noções de direito constitucional, ciência política, alimentação, nutrição, inclusive também a questão da educação financeira. A questão toda é que, na verdade, essa proposta que surgiu não é que o Estado pagaria a dívida das pessoas. Eu vou usar uma metáfora para ser bem didático e explicar para o nosso telespectador de casa. Tá? Imagina o seguinte, você pegou uma dívida de R$100 e aí, ao passar do tempo, tu acabou ficando desempregado pela questão da crise, etc., e não conseguiu pagar essa dívida de R$100. E essa dívida caiu num desses juros que o Eduardo comentou, e essa dívida de R$100 passou para 1.000. E tu não consegue pagar essa dívida de 1.000. Mesmo que daqui a pouco lá o banco te convide para negociar, ele vai querer que tu pague 500 à vista, mas tu não tem condições de pagar 500 à vista. Então, qual é a proposta que está por trás dessa questão do SPC? Por meio de bancos públicos, liberando também os bancos privados fazerem a mesma coisa. Daí a importância da gente manter bancos públicos como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Por meio desses bancos públicos, seria como se fosse um feirão, enfim, as pessoas procurariam esses bancos. Esse banco ia renegociar essa dívida, ou seja, ia propor um pagamento dessa dívida e aí ia propor para o banco privado o seguinte, olha, ele te deve 1.000, ele pegou 100, ele te deve 1.000. Eu não vou te dar 1.000, mas eu vou te dar 300. Tu vai ter um dinheiro que tu não teria mais, porque ele não teria condições de pagar nem 1.000, nem esses 500 que tu está querendo. Mas pelo menos do 100 tu vai ganhar 300 e uma boa parte desse valor é por causa do juro sobre o juro. Sim. E tu não vai ter mais dívida, essa pessoa, tu vai recuperar o teu crédito, que era um crédito perdido. E já o banco público vai ganhar também, porque ele vai pegar um empréstimo, ele vai pagar R$300 para o banco e vai pegar um dinheiro e vai cobrar tipo 350, 400 da pessoa, e essa pessoa ela vai pagar o banco público. Sim. Então o banco público vai ganhar dinheiro com juro bem menor, o banco privado vai, de certa forma, recuperar uma parte do seu crédito perdido. E, principalmente, a sociedade toda vai ganhar, porque essas pessoas... Claro que aí foi importante, um desses candidatos ele deixou claro que era a partir do dia tal.
Porque se tu não deixa prazo, bom, se vai fazer isso, eu vou começar a gastar mais. Sim. Então, como tem um prazo que a partir daquela data, antes daquela data, quem estava inadimplente entraria nessa solução, isso é uma mola propulsora da economia, porque essa pessoa vai começar a consumir e a roda da economia vai começar a girar. A economia tem diferentes perspectivas, por isso a gente tem um debate. O que tu acha dessa proposta, Eduardo? Bom, a pergunta seria se isso também não vai acomodar, de certa forma, a população, gerando dívida em cima de dívida. Tem esse problema de acomodação, de, vamos dizer, uma certa... Como você falou, acomodação em relação ao pagamento das dívidas, mas o que acontece? Eu, pessoalmente, não sou muito favorável a essa proposta. Sei que ela foi usada, por exemplo, nos anos 80 na Coreia do Sul, algo similar, onde fizeram uma grande renegociação das dívidas das pessoas físicas. Mas qual era a diferença da Coreia do Sul dos anos 80 para o Brasil da segunda década do terceiro milênio? O Brasil ele está com as contas públicas estouradas. Banco do Brasil, Caixa Federal, inclusive o próprio ex-presidente Lula tentou fazer com que esses bancos reduzissem juros ao consumidor, não conseguiu anos atrás, ficou mais caro que os bancos privados até. Mas o que aconteceria? Isso comprometeria o investimento inicial do Banco Central, ou dos bancos, Caixa Federal e Banco do Brasil, da ordem de 18 bilhões de reais. Da onde que seria esse dinheiro? Aumentaria déficit público. Enfim, já existe no mercado também a coisa que os grandes agentes financeiros, os grandes credores, eles vendem no mercado secundário as suas dívidas com grandes deságios. E isso, por exemplo, devendo R$3.000, de uma dívida inicial de 100 vende por 300, é mais ou menos o que existe. Já se pode negociar, inclusive, em várias instituições de cobrança, o pagamento da dívida até pelo valor de face. Por quê? Porque essas dívidas foram contabilizadas já como prejuízos das instituições e vendidas como uma recuperação de prejuízo para essas empresas de cobrança. Então, acho que a ideia é válida, seria muito legal se o Brasil tivesse caixa para isso, mas, de acordo com os dados que nós temos da nossa dívida pública, eu não vejo condições, não, lamentavelmente. Bom, vamos fazer o seguinte, como o cenário ainda é inuviado, como dizem os outros, né, os mais antigos, a gente ainda não consegue ver quem vai ser o presidente, como essas propostas vão entrar na campanha. Eu vou convidar os dois, o Eduardo já é de casa, já veio várias vezes, quero agradecer a presença do Dr. Cássio, que volte uma outra oportunidade. Grato. Eduardo, da mesma forma, com o cafezinho tradicional aquele, com pirulito ou sem pirulito, tá? Não, eu quero saber das balinhas da última vez Tá que eu não bem, ganhei. a gente vai ver. Mas tu não disse que não gostava de pirulito por causa do açúcar? Aí ele reclama, esse homem. Aí eu ponho no bolso e entrego para minha mãe. Tá bom. Tua amiga? Cião, um grande beijo para tua mãe também, tá? Gente, sejam sempre bem-vindos e até o Obrigadão. nosso próximo encontro. E vê se não arruma dívida. Eu sei que a coisa não tá fácil, tá?